Pai do Senhor para os irmãos, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens Quebra de Sentença, ou Quebrando Sentenças. Eu estive falando com os irmãos acerca de dois personagens que têm um nome, mas não é muito conhecido, mas o que vai elucidar, o que vai se destacar são as suas atitudes, é a sua postura diante de um cenário de genocídio, diante de um cenário de mortalidade, de maldade, de crueldade com as crianças por causa de ciúme. Eu vou falar sobre isso que está em destaque no texto de Êxodo, capítulo de número 1, versículo de 15 a 21. Vai falar de duas mulheres, vai falar sobre Sífora e vai falar sobre Puá. Eu já preguei sobre esse assunto, mas eu queria destacar agora mais sobre os seus nomes e queria falar também mais um pouquinho de suas atitudes, que elas vão quebrar sentenças, porque o rei vai liberar uma sentença de morte sobre os meninos. Elas são parteiras e ela tem temor, ela tem tremor de Deus, e por ter esse temor, elas não matam os meninos, porque tinham temor diante da presença do Espírito de Deus. E essa atitude nobre não vai só livrar ela, mas vai livrar toda uma nação do povo hebreu, que depois vai se originalizar o povo de Israel. Aí é algo futuro, é algo que o que ela faz hoje de atitude, de nobreza, vai refletir no futuro que está simbolizando de uma entrada mais na frente com Josué, a terra de Canaã, de bênçãos e de vitórias. Eu estava aqui falando que o crescimento, ela incomoda. Por quê? Porque Faraó vai se sentir enciumado por causa do crescimento. O crescimento e a força do povo de Deus vai incomodar. E a grande verdade é, enquanto você não é conhecido, tu não incomoda ninguém. Enquanto você não cresce, você não incomoda ninguém. Mas na proporção que você vai crescendo, que você vai se tornando forte, você vai incomodando pessoas. Pessoas vão se incomodar por causa do seu crescimento. Lembra daquela história antiga? É uma história bem antiga, mas que é uma grande realidade. Estava numa floresta o vagalume e a serpente. Ah, pastor, eu já conheço isso. Tudo bem, tu já conhece, mas escute bem. Vê se não é uma realidade. Estava o vagalume passeando na floresta e de repente a serpente dá um bote no vagalume, o vagalume voa mais alto e fala: dona serpente, eu sempre te respeitei, eu tive sempre uma admiração muito grande pela senhora, eu nunca tive nada contra a senhora e nem contra a sua família, e não consegui entender por que a senhora está tentando me destruir, está tentando me engolir. E a serpente responde para o vagalume: porque o seu brilho me incomoda. A gente pode colocar aí também a questão do vagalume, do crescimento, do brilho, né? Então é uma verdade. O que o vagalume fez? Nada. Mas só o fato de brilhar, só o fato de crescer, só o fato de ser. A minha esposa, a pastora Aninha, isso mesmo, a pastora Aninha fala uma coisa: o grande problema não é estar, né? Ah, hoje eu estou desse jeito. Não. O fato de ser, ela fala, eu não estou, eu sou. E o que você é em Deus, isso já compra um grande barulho no mundo espiritual e é uma grande realidade. O que você é? Quem você é? O fato de você ser já incomoda. Quem é a pessoa que você é? Só que eu tenho uma notícia para dar. A forma que Deus usou, só Ele tem. Não tem outro. Se tiver, é cópia, e tem um amigo de infância que fala, é de plástico. É uma verdade. Porque você é único diante de Deus. O seu DNA é único. A sua digital é única. A sua forma é única. E aí, por ter inveja a Faraó, queria destruir de todas as maneiras o povo de Deus. Só que o povo de Deus estava também debaixo de uma outra sentença, e a gente está falando de sentença. Faraó
libera a sentença dele. Mas Deus já tinha lá atrás liberado a sentença quando Balaão tentou a destruição do povo de Deus. Porque Balaque sofreu também do mesmo sentimento de ver o povo crescer, incomodou ele. Tem gente que não consegue conviver com o seu crescimento. Eu quero ser profeta de Deus. Se prepara, porque esse ano é um ano de crescimento. Esse ano é um ano de provisão. Esse ano é um ano de sucesso. É um ano de bênçãos para a sua vida. E aí, Balaão vai liberar palavras de maldições sobre o povo de Israel. Mas Deus vai falar para ele a seguinte palavra: eu não sou homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus e não cumpriria Deus? Deus tem palavra, e a sentença de Deus prevalece sobre o povo de Deus. Quero te abençoar e declarar que a sentença de Deus possa prevalecer, que a sentença de Deus permaneça na sua vida. Falando sobre Sifra, falando sobre Puá. O nome Sifra significa bela, bonita e ser justo. As atitudes de justiça, né? Você vê lá em Mateus capítulo de número 5, a Bíblia diz que a nossa justiça, ser justo, isso significa semelhante ser o filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que praticam justiça, aqueles que praticam paz, aqueles que promovem justiça. Procure ser justo diante das suas atitudes, da sua postura, das suas escolhas. Lidar com pessoas, diante de pessoas que estão à sua volta. Procure ser honesto, procure ser justo, e Deus vai honrar o seu futuro. O futuro do povo hebreu foi honrado por causa da atitude de Sifra, uma atitude bela, uma atitude bonita, e por causa da atitude de Puá, esplêndido, mimava, guardava, embalava, cobria ou dava cobertura. Irmãos, existem pessoas que precisam da nossa cobertura, que precisam da nossa proteção. Elas fizeram isso quando as crianças ficaram vulneráveis por causa da sentença de morte. Elas cobriram as crianças, colocando a sua própria vida em risco, mas preservando toda uma geração. E eu quero ser profeta aqui para finalizar. Existe uma geração de bebês que estão nascendo espiritualmente. E Deus quer levantar nessa última hora Sifras e Puás, que vão ser justos para essa geração, que vão cobrir, que vão guardar, que vão proteger, que vão mimá-los, que vão embalá-los, que vão cuidar dessa geração, que será uma geração de libertadores. Libertadores financeiros, libertadores de uma geração que vai livrar o povo de uma escravidão. Deus possa levantar uma geração que liberte pessoas da mão do diabo, que liberte pessoas da escravidão, que liberte pessoas do pecado, que liberte pessoas da mentira, que liberte pessoas do engano, que liberte pessoas do sofisma. Que Deus levante uma grande geração, pastor Andréia, para cuidar de pessoas de emoções, do psique, do caráter, da moral, da conduta. Que venha, que nasça Moisés, que nasçam vários e vários Moisés, que possa livrar a nossa geração, livrar o nosso Brasil, da escravidão, da manipulação é a palavra. Eu quero ser profeta. O tempo de manipulação vai acabar. Por quê? Porque Deus vai levantar Moisés. Pessoas que estão com a capacidade, com a missão de libertar o povo da escravidão. Que esse tempo de escravidão cesse, que esse tempo de escravidão acabe, mas que o tempo da bonança, da liberdade, da prosperidade, da riqueza, das bênçãos de Deus, o tempo do sucesso, o tempo da terra que mana leite e mel, chegue para todos nós. Então que Deus te abençoe, mas só é possível se nós guardarmos a nossa geração. Que esses bebês que estão nascendo agora, que estão aceitando Jesus, seja guardado por esta geração de Sifra e por essa geração de Puá. Eu disse que a pastora Natália e o pastor Rafael é uma geração como essa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aos pastores da Jeová Rafá,
aos pastores da minha geração. E que essa sentença de jugo, que essa sentença de escravidão seja quebrada. E que a sentença de liberação, a sentença da bênção, prevaleça em cima de qualquer sentença de escravidão. Seja livre, seja curado, seja liberto. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família. Se você recebe essa palavra, feche os olhos, recline a cabeça e abre o coração, que eu quero abençoar a sua vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós fechamos essa palavra abençoando a vida dos teus servos e declarando, Senhor, liberdade, libertação, que o tempo da escravidão se finda hoje. Eu declaro como profeta e oro em nome de Jesus. Seja livre agora. Eu não sei o que está te prendendo. Você está sendo escravo de quê? Do pecado, da mentira, do engano, das drogas, da prostituição. Eu não sei o que está manipulando a sua mente. Eu não sei o que está manipulando as suas emoções. Manipulando, está debaixo de pressão. Não sei o peso que tu está carregando. Mas eu quero declarar que o tempo da libertação chegou. Que o tempo da liberdade chegou. Que o tempo da vitória chegou. Que o tempo da bênção chegou. E só chegou porque Deus levantou pessoas que guardaram, que protegeram, que embalaram, que foram justos diante para essa geração. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, em nome de Jesus. Repete comigo: eu recebo a bênção da liberdade. Diz a palavra em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Seja livre agora, declara essa palavra: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre pelo sangue de Jesus. Beijo no coração e fique com Deus, porque Deus tem mesmo uma bênção, um milagre para você.